Olha só que questão interessante. Quando que um EPI pode ser considerado como eficaz? O que nos diz a NR1, lá no seu item 1.4.1, letra G de gato, tá? Que a ordem, a hierarquia, quando a gente trata um risco, é primeiro eliminação, depois equipamento de proteção coletiva, depois uma novidade da NR1, medidas administrativas e, por último, em último lugar, o EPI. Por mais que muito profissional, a primeira coisa que faz é socar-lhe EPI no trabalhador antes de, ao menos, verificar essas outras situações e que se elas são possíveis ou não, tá? A gente começa de ponta cabeça. Mas vamos lá. O que diz a Instrução Normativa 128 de 2022? Lá no seu artigo 291, essa Instrução Normativa fala sobre aposentadoria especial, tá? Ela vai dizer o seguinte, também que existe uma hierarquia, que primeiro é o EPC, medida administrativa, e por último também o EPI, tal qual a NR1. Então isso já é taxativo, isso aqui ninguém discute, tá? E diz o seguinte, aqui que é o pulo do gato, ó, quando você acha que só registrando na ficha de EPIs e dando um treinamentinho lá, sem vergonha, você já pode dizer que o EPI é eficaz, muito se engana. Um trechinho lá da IN, né? Admitindo-se o EPI somente na inviabilidade técnica ou insuficiência da proteção coletiva. E aí eu te pergunto, se nós temos lá um ponto de pintura, uma cabine de pintura, e essa cabine de pintura não tem um exaustor ainda para chupar fora lá aquele contaminante, aquele agente químico que tem no ambiente, tá? E eu forneço respirador, forneço máscara lá para esse pessoal. Eu posso afirmar que essa máscara é eficaz na proteção deles? Obviamente que não, porque não é uma inviabilidade técnica do meu EPC, eu não instalei o EPC. Talvez por inviabilidade econômica da empresa, mas aí é outra história. Então, assim, muito cuidado. Quando a gente for afirmar que o EPI é eficaz e protege o trabalhador, nós temos que levar em consideração sempre essa hierarquia do EPC, medida administrativa, e por último o EPI, e lembrando que somente quando eu conseguir comprovar a inviabilidade técnica do EPC ou a sua insuficiência, aí sim eu posso complementar essa medida ou substituir essa medida pelo EPI, conforme também nós temos o parecer do Conjur, se não me engano é 616, que ele está citado aqui no próprio artigo 291 da IN 128, tá? Lembrando que tem que garantir o uso ininterrupto, tem que garantir o funcionamento, tem que garantir a higienização e tem que garantir a troca do EPI. Também tá previsto que isso aqui tenha que ser monitorado e registrado de alguma forma, e além dos outros programas específicos das medidas administrativas, tá? Como o programa de proteção respiratória, que garante o fator de proteção atribuído, a vedação desse respirador, se for o caso, programa de conservação auditiva, isso aqui para insalubridade e para outros fins, tá? Porque para atividade especial, aí o EPI ele já não neutraliza nada, isso já está superado aí, acho que já está no entendimento de todo mundo, pelo menos quem estuda minimamente entender o contexto do ruído na atividade especial. Os treinamentos, né, sobre uso correto e etc., ordem de serviço, sinalização, que é uma medida administrativa, e todas as demais. Então, não é tão simples assim atribuir toda a responsabilidade da segurança do trabalho em cima do pobrezinho do EPI, que é simplesmente a nossa última medida. Quando tudo deu errado, quando nada mais funciona, quando não foi possível implementar nada, em casos de emergência, inclusive, a própria NR1 diz isso, aí sim a gente recorre ao EPI. O que acontece, infelizmente, é o contrário. É uma EPIzação da segurança do trabalho. A gente só acha que fazer segurança é determinar qual EPI o cara tem que usar, fornecer para ele, registrar na ficha para ficar o registro e acabou. E não, a gente tem que trabalhar com engenharia na eliminação, a gente tem que trabalhar com engenharia nas proteções coletivas, a gente tem que trabalhar com gestão nas medidas administrativas e, por último, a gente dá proteção direto no trabalhador. Mas muito antes disso, a gente tem que agir na trajetória ou lá na fonte. Beleza?